Histórias do caminho, o mal e o remédio para a nossa humanidade. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos, e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão. E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal àquele que o faz eide por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar? Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. O mal e o remédio. Ignorância, e instrução e trabalho. Penúria, trabalho e assistência. Tristeza, consolação e trabalho. Angústia, trabalho e paciência. Tédio, e abnegação e trabalho. Ofensa, trabalho e esquecimento. Calúnia, perdão e trabalho. Obstáculo, trabalho e diligência. Tentação, prece e trabalho. Discórdia, trabalho e paz. Abuso, corrigindo e trabalho. Fracasso, trabalho e confiança. Agressividade, gentileza e trabalho. Cansaço, trabalho e renovação. Perturbação, calma e trabalho. Desequilíbrio, trabalho e disciplina. Desânimo, otimismo e trabalho. Em toda dificuldade, que se expresse como sendo mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. A terra é a nossa grande escola. O amor é o sol que sustenta e ilumina, com a bênção da educação, mas o grande ensino para a solução de todos os problemas será sempre trabalhar. Onofre. A abolição do mal. Quem se refere a perseguições e calúnias, rixas e desgostos, na maior parte das circunstâncias, está destacando a influência do mal. Quantos milhares de caminhos, entretanto, para equilíbrio e restauração, alegria e esperança se todos nos empenhássemos a extinguir impressões negativas no nascedouro. Determinado amigo terá incorrido no erro de que o acusam, todavia se nos afastamos da censura que o envolve, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de Filho de Deus, com possibilidades de recuperação iguais às nossas, mais depressa se verá liberto da inquietação na sombra para readquirir a tranquilidade de consciência. Certo acontecimento menos feliz haverá sido indiscutivelmente um desastre social, no entanto, se nos abstemos de comentá-lo nos aspectos destrutivos, teremos cooperado para que se lhe pulverizem os destroços morais, sem piores consequências. Aquela injúria sacada contra nós efetivamente nos haverá queimado as entranhas do ser, entretanto desaparecerá nas correntes profundas do tempo, se nos consagramos a olvidá-la, sem comunicar-lhe o fogo devorador aos entes queridos, através de alegações menos edificantes. Essa confidência amarga ter-nos-á atingido o coração, por farpa invisível, mas não ferirá outros, se nos dispusermos a esquecê-la. Reflitamos na contribuição da paz a que todos somos chamados e para a qual todos somos capazes com segurança e eficiência. Para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir, tão logo nos alcance, encontrando em cada um de nós uma estação terminal das trevas. Emmanuel. Alavancas de luz. Queres distância do mal, entretanto, para que o mal se afaste de nós será preciso esquecê-lo. Não podemos ser ingênuos e simplistas, a ponto de ignorá-lo. Urge, porém, não se lhe conferir a honra da atenção permanente, qual se fosse ornamento precioso que devamos embutir na cabeça. O caminho da experiência nem sempre surge asfaltado de segurança. É indispensável contar com perigos e desarranjos. À frente da crise, o motorista suprime o defeito ou o líquido obstáculo, mas não se detém indefinidamente, medindo as dificuldades que atravessou. Certo, na maioria das ocasiões, não afasta o veículo dos empeços a ligeiro toque de dedos, obrigado que se vê, quase sempre, a socorrer-se dos instrumentos de que dispõe. De nossa parte, muito dificilmente também, lograremos desvencilhar-nos, a breve esforço, da influência do mal. Todos possuímos, todavia, duas alavancas de força que, se conjugadas e usadas devidamente, resolvem quaisquer problemas ou subtraem obstáculos quaisquer, a oração e o trabalho. A oração, além de clarear-nos por dentro, granjeia, em nosso favor o amparo divino sobre nossas fraquezas, e o trabalho,
além de burilar-nos as faculdades, atrai em nosso benefício o concurso do próximo, capaz de atenuar-nos as imperfeições. Em todos os desgostos e empeços da estrada, oração e trabalho funcionam, eficientes. Sejam eles doenças ou mágoas, frustrações ou contratempos, tentações ou desastres, recorramos a essas chaves de socorro e os caminhos se nos abrirão, amplos e claros, ao calor da paciência e à luz da esperança. Perante quaisquer dissabores e provações, empreguemos a oração com o apoio do trabalho e apliquemos o trabalho com o auxílio da oração. Através do uso correto de semelhantes indicações, seguiremos adiante de alma livre e coração renovado, entre a serenidade da consciência e a bênção de Deus. Emmanuel. Ante a bondade de Deus. Quando a feição do mal se afigure terrível, a ponto de insinuar nos espíritos mais valorosos a falsa suposição de que se encontram à frente da derrota do bem, medita nos recursos de Deus e prossegue na execução do dever que as circunstâncias te atribuem para que o bem prevaleça. Não te intimidem opiniões do desânimo, pareceres da dúvida, ameaças do crime ou exigências da inquietação. Continua leal à tarefa edificante que a vida te reservou. Medo e aflição alastram-se, geralmente, ante as arremetidas do mal. No entanto, a bondade de Deus, sem alarde, intervém nas causas que as produzem, restaurando a segurança da paz e a marcha do progresso. Tiranos do passado, galardoados com as prerrogativas do poder, esmagaram povos inteiros, fornecendo a ideia de que lograriam perpetuar a iniquidade entre as nações, mas a bondade de Deus, em silêncio, esperou a renovação que orienta os processos da natureza e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos escravos, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói a ferida dos que foram situados em servidão. Malfeitores arguciosos, que a posse do ouro tantas vezes conserva impunes, estenderam orfandade e viuvez, oferecendo a impressão de que propiciariam a ganância, força de leis sobre a terra, mas, em silêncio, a bondade de Deus esperou a grande transformação que lhes competia e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina dos filhos das regiões desoladas, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o cativeiro da penúria e da fome. Criminosos inteligentes, garantidos pelo favor das convenções sociais, estabeleceram o império temporário da delinquência afetiva, parecendo arrasar toda a conceituação de respeito e de amor entre as criaturas, mas, em silêncio, a bondade de Deus esperou pelas metamorfoses inevitáveis da vida e, em novas reencarnações, deu-lhes a disciplina do corpo enfermo, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o infortúnio dos que foram atirados ao desequilíbrio emotivo. Trabalhe e confia no setor do bem que o mundo te entregou. E, quando o mal se alteie, diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e de resistência, confia e trabalha, mesmo assim, na certeza de que, acima de todas as nossas forças podes contar, invariavelmente, com os recursos de Deus. Emmanuel. Cura do mal. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio, em nosso relacionamento recíproco. Perdoa a quem te persegue ou calúnia, no veículo do silêncio, e situarás o agressor, na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa, sem comentários, a quem te ofende e a breve tempo, te conscientizarás dos males que evitaste e das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que, na essência, é a cristalização do mal que nos induz a apoiar, voluntária ou involuntariamente, o extermínio de milhões de pessoas. Emmanuel. Doença e remédio. No trato com as chagas da ignorância, na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Porque alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Recebe a atenção da ciência, que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Porque o médico deve tocar detritos corruptores, não lhe impele a saúde à perturbação e ao relaxamento. Dá-lhe luvas protetoras.
Porque processos infecciosos alterem a constituição celular nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples extirpação. Oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Se grandes lesões comparecem na estrutura do carro físico, ameaçando-lhe a segurança, traça o plano necessário à intervenção cirúrgica, mas não deixe o doente ensolar-se no desespero, estendendo-lhe a dor o amparo da anestesia. Se moléstias epidêmicas surgem, insidiosas, distribui a vacinação que susta o contágio. Vemos, assim, que a lei de Deus não se conforma com o mal, ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos teus olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem, rudes, a imersão na maldade, mas podes esparzir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber que se arrastam no lodo. Usa, pois, cada hora, a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Responsabilidade e destino. O Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho, em tantas existências de abençoada reparação, quantas se fizerem indispensáveis. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias, mas o artífice do progresso, quase sempre, abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição, e empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, enfermo amparado, em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando-o em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções de seu corpo espiritual em largas faixas de tempo. Galardoa-o com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos, que lhe reclamam agonia e suor, em séculos numerosos. Dá-lhe o ouro por metal nobre, suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura, mas o mordomo da posse nele talha, frequentemente, o grilhão de sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo. E confere-lhe a onda radiofônica para os serviços da verdadeira fraternidade entre os povos, mas o orientador do intercâmbio, por vezes, nela transmite notas macabras, em que promove o aniquilamento de populações indefesas, agravando-se em débitos aflitivos para o futuro. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza de tua dívida, pela prova que te procura ou pela tentação que padeces, porque o bem verte, puro, de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence, transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos, ante as leis do destino, por conta própria. Emmanuel. Comentários finais. Na romagem da vida. O homem, muita vez, na romagem da vida humana é abordado por sucessos que lhe trazem o bem na forma de males e que, por isso mesmo, quase sempre não são imediatamente compreendidos. A morte súbita do ente amado. A incompreensão do amigo. A calúnia planejada. A deserção do companheiro. A visita da enfermidade. Entretanto, a justiça divina tudo provê, no momento oportuno, e ele acaba encontrando a felicidade onde lhe parecia existir tão somente o infortúnio. Também, inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando-lhe o mal na forma de bens e que, por esse motivo, não se mostram entendidos com rapidez. A fortuna pervertida. A superestimação dos próprios valores. A fulguração da inteligência desorientada.
O poder transviado. A embriaguez aurida no cálice da lisonja. Todavia, a verdade se incumbe de corrigir-lhe as percepções, e no momento oportuno, ele surpreende a presença da dor onde supunha identificar exclusivamente a alegria. Lembremo-nos, pois, de que os males e os bens no mundo nem sempre são bens e males perante as leis da vida e que, por isso, acerto e desacerto, derrocada e vitória dependem de você mesmo, em qualquer parte. André Luiz. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a todos de maneira irrestrita, na infame crucificação, quando deu a própria vida terrena por todos nós, aquele mal que lhe foi apresentado, ele abraçou permanecendo de braços abertos como a dizer, eu sou por todos vós, que me aceitem em vossos corações. Aquele nosso mal absorvido por ele, para nossa salvação foi o remédio doloroso para iluminar a humanidade. Mestre amado sempre ao nosso lado, obrigado, luz do mundo. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Parte 2, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 470. Passos da Vida, autores diversos, pelo Espírito Onofre, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 7, o mal e o remédio. Mãos Unidas, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 26, abolição do mal. Palavras da Coragem, autores diversos, pelo Espírito Emanuel, médiuns Francisco Cândido Xavier e Carlos Abaxeli, capítulo 13, alavancas de luz. Escrínio de luz, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, ante a bondade de Deus. Hora certa, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 18, cura do mal. O Evangelho por Emanuel, volume 2. Comentários ao Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, doença e remédio. Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 34, responsabilidade e destino, reunião pública de 15 de maio de 1959, questão 470. Ideal Espírita, autores diversos, pelo Espírito André Luiz, médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, capítulo 84, na Romagem da Vida.